E aí, garotada, tudo bem? Vamos iniciar nossa revisão para a disciplina de Sistema de Informação Aplicada à Gestão, mais conhecido como SIG, né? Sistema de Informação Gerencial. Para o período, para o segundo período, né? Segundo semestre de 2023, tanto para a turma da manhã como para a turma da noite. O conteúdo será o mesmo, mas obviamente que a prova será diferente, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas questões, a gente vai discutir. Vou aqui mostrar, vou aqui olhar para o computador e ver algumas questões que vai ser um grande resumo do nosso conteúdo, além de uma preparação, ou seja, uma revisão para a nossa prova, tá? Então vamos falar aqui algumas questões que podem cair, que eu vou explicando a questão, né? Não é respondendo, mas explicando para que vocês possam entender e ter um êxito aí na prova de vocês, tá bom? Que ocorrerá na próxima quarta-feira, ou seja, dia 11/10/2023, tá? Então, uma questão que pode cair: quais são os fatores condicionantes na formação da estrutura organizacional? A gente viu que existem alguns fatores que influenciam, que condicionam, que fazem com que essa estrutura, aliás, que esses fatores devem ser analisados para que essa estrutura seja realizada de maneira eficiente, né? Então a gente pode ver que alguns pontos são importantes, né? O fator humano, por exemplo, é um fator extremamente importante, né? Saber a qualificação, o comportamento, né? O perfil comportamental, como a gente chama, para assumir alguns cargos é de extrema importância. A questão da tecnologia é outro ponto extremamente importante, né? Quanto mais internamente a gente conhecer a nossa estrutura tecnológica e também aprimorá-la, vai ser um fator condicionante para a nossa estrutura organizacional. A questão do ambiente externo, né? Nossa concorrência, o perfil dos nossos clientes, fornecedores, governo, tudo aquilo que a gente conversou sobre fatores externos que influenciam na nossa empresa, vai também influenciar na nossa estrutura organizacional. E também o que a gente tem, né, de objetivos, o que é que a gente tem de metas, o que é que a gente tem de estratégia de crescimento, por exemplo. Obviamente, tudo isso serão fatores que vão influenciar, vão condicionar na nossa estrutura organizacional, né? Então, fator humano, tecnologia, ambiente externo e nossa estrutura de objetivos, metas e estratégias, tá bom? Outro ponto que pode cair na prova é quais são os componentes da estrutura organizacional, né? E a gente tem lá nos slides uma explicação bem interessante, né? Sobre o sistema de responsabilidade, sobre o sistema de autoridade, sobre o sistema de decisão, como é que funciona essa estrutura para a tomada de decisão, e o sistema de comunicação, que a gente chama de estrutura de fluxo de comunicação, né? Então são outros fatores que são componentes, né? Como é que eu vou me comunicar, como é que vai ser a minha estrutura de decisão, como é que vai ser a minha estrutura de responsabilidade, também de autoridade, meu sistema de autoridade. Então tudo isso influencia diretamente também nessas como componente da nossa estrutura organizacional, tá? Outro, qual é o melhor tipo de organograma? A gente viu vários, né? Funcional, misto, matricial, pela parte geográfica, por cliente, por produto. E se a gente for pensar bem, se existe vários tipos, é porque cada um desses tipos torna-se aplicável numa situação mais adequada àquele tipo de organograma. Então não existe efetivamente o melhor e o pior. O que existe são exemplos, né? Métodos, diferentes estruturas que você vai utilizar a que mais se adequa à realidade da sua empresa. Como, por exemplo, será que a questão geográfica é interessante para uma empresa que trabalha aqui no Sudeste, no Sul? Pode ser que sim. Será que o funcional vai se aplicar? O matricial? O funcional é o mais utilizado, mas existe a possibilidade de você ter aí a aplicação, inclusive o misto, né? O matricial que você utiliza de algumas estruturas diferentes, modelos diferentes de organograma para poder escolher o melhor modelo, né? Então não existe o perfeito, o ideal. Existe vários
e na qual você vai escolher o que mais se adequa à realidade da sua empresa. Outra questão que pode cair na prova é referente a qual a melhor estrutura para tomada de decisão. Será que é ser centralizada, 100% centralizada, 100% descentralizada, meio a meio? Vai depender muito. Toda vida que eu tenho uma 100% centralizada, eu tenho uma estrutura muito burocrática, né? Então essa tomada de decisão é muito centralizada, então é muita burocracia. Tende a ser uma empresa mais antiga, né, com aqueles métodos mais tradicionais, em que ela se torna meio pesada essa comunicação, né, meio travada. Quando eu tenho uma 100% descentralizada, qualquer um toma decisão, faz o que quer, eu também tenho uma bagunça, né? Querendo ou não, eu tenho que ter uma estrutura de processo e de pessoas para tomada de decisão, né? Será que eu preciso de meio a meio? Também não. O que é que eu preciso é entender que eu não posso ser 100% centralizada, para não ser uma empresa extremamente burocrática, sem ser também 100% descentralizada, para ser uma empresa que é uma grande bagunça, todo mundo toma decisão e no final ninguém toma decisão de nada. Então eu tenho que, de acordo com a realidade da empresa, com o segmento, com a forma de comunicação, com a qualificação de quem toma decisão, de alguns pontos, eu decidi ali o quanto que eu posso ser mais centralizado e descentralizado. Obviamente que as empresas atuais que têm uma maior propensão a se adequar, a mudar, né? A gente viu muita questão da mudança nessa pandemia. Não foi nem as grandes empresas que sobreviveram, foi as empresas que teve maior capacidade de mudar o seu modelo de gestão. Então é interessante que as empresas tenham essa mobilidade de mudar facilmente. Para isso, ela tem que ser descentralizada, mas ela não precisa ser 100% descentralizada. O que ela precisa é tender a uma descentralização, mas tendo estruturas ali mínimas de hierarquia, né, para que eu possa controlar e saber quem vai ser para cada situação, né? A gente dá autoridade e autonomia para em cada situação algumas pessoas tomarem a decisão. Então não pode ser 100% descentralizada, mesmo sendo uma tendência, né? As empresas mais modernas buscarem uma descentralização, mas nunca 100%. Tem que ter um pouco de estrutura centralizada para a tomada de decisão. Beleza? Outra questão que pode cair na prova, a gente conversou muito, é a questão de qual a diferença entre dado e informação, né? Então eu sempre falo essa brincadeira, né? Eu vendi 50 camisas, isso é bom ou é ruim? Né? Eu consigo tomar uma decisão em cima disso? Não. Agora eu vendi 50 camisas, minha meta era vender 100. Eu já peguei aquele dado bruto, né? Que era uma situação na qual eu não conseguia compreender e, consequentemente, não conseguia tomar uma decisão. E agora transformei esse dado em informação, né? Ah, eu vendi 50, era para vender 100, eu só vendi a metade, só atingi metade da minha meta, então isso é ruim, posso tomar uma decisão que é treinar os vendedores, sei lá, baixar o preço do produto. Então, a partir do momento que eu monto uma estrutura que eu consiga entender, compreender aquela decisão, ou aquele dado, né? Aí ele deixa de ser dado para se transformar em informação. Eu consigo entender e consigo tomar uma decisão, eu tratei esse dado e transformei em informação. Beleza? A gente conversou muito sobre isso durante as nossas aulas. Outra questão que pode cair na prova é quando ocorre a influência na estrutura organizacional no nível estratégico, né? São 3 questões que pode cair: estratégico, tático e operacional. Então, vou dar um resumo aqui de possível dessas 3 questões, ou 1, ou 2, ou 3, referente a isso. Estratégico é quando quem toma a decisão é a alta direção, o impacto disso é em toda a empresa e também demora essa decisão a gerar um resultado, né? Porque influencia toda a empresa. Então, por exemplo, a minha empresa agora quer se transformar em franquia, não vai ser do dia para a noite. Quem é que vai decidir isso? A alta direção. Isso vai demorar a ser executado e vai ter um impacto em toda a empresa, que agora é o novo modelo de gestão. Quando eu falo em tático, eu estou falando quem é que toma a decisão? São os gerentes. O impacto é setorial, em alguns setores da empresa, e o resultado disso vai demorar aí um médio prazo, né? Nem tão longo quanto o estratégico e nem tão curto como o operacional. E o operacional são decisões tomadas ali para quem executa a atividade, né? Na operação. Quase sempre tem um impacto na atividade, ó. Antigamente tinha que pedir para o gerente assinar o documento, depois o diretor, agora só basta o gerente. Então é uma decisão que eu posso tomar e a partir
daquele momento ou no outro dia já ter o impacto, né? Já ter a realização. O pessoal do operacional que executa e também o impacto disso é curto, né? E não vai mudar em toda a empresa e às vezes nem um setor como um todo, é só uma mudança ali na atividade, tá bom? Outra pergunta que pode cair é o que é um sistema? A gente falou muito sobre isso, né? São partes, por mais que sejam independentes, elas estão interligadas. E elas meio que se juntam em busca de um propósito, né? A gente até perguntou, uma empresa é um sistema? Pode ser considerado sim como um sistema, né? Então são partes independentes que estão interligadas de certa forma para atingir um propósito maior, né? Um objetivo maior. A gente também conversou muito isso durante as aulas. Deixa eu ver mais uma questão aqui que pode cair. A empresa pode ser vista como um sistema, eu acabei de falar, né? Ela pode ser vista como um sistema, porque ela tem partes, tem os setores, cada um tem sua vida própria, entre aspas, né? Tem as suas funções, né? Essas que são os setores da empresa, as áreas da empresa, têm a sua vida própria, mas eles estão interligados em prol do crescimento da empresa. E além disso, ela sofre influência externa e também influencia o externo, né? Então, antigamente a empresa está preocupada na Revolução Industrial, por exemplo, estava preocupada somente em produzir, produzir, produzir. Hoje ela tem que estar preocupada com o perfil do cliente, o cliente está comprando, como é que está o fornecedor, algumas decisões do governo, com a concorrência, que antigamente era o cara que estava do lado, agora é um cara que está lá na China vendendo de forma online. Então, ela sofre influência externa e também pode influenciar o externo, principalmente empresas inovadoras. Então, a empresa pode ser assim vista como um sistema e como um sistema aberto. Outra questão que pode cair na prova é o que é que significa desvantagem competitiva. Aliás, eu vou juntar aqui, tá? Existe um slide lá, né, no nosso conteúdo que fala muito sobre isso. Quando o meu concorrente tem vantagem competitiva e eu não tenho, né, quando ele tem algo inovador, algo diferente, eu estou em desvantagem, né? Ele está melhor do que eu estou em desvantagem competitiva. Quando eu tenho e meu concorrente também tem, ou seja, eu tenho, mas não é raro, todo mundo tem, eu estou em paridade ou igualdade competitiva. Quando eu tenho, meu concorrente não tem, mas é fácil eu copiar, né? Então o que é que eu estou? Em uma vantagem competitiva temporária, porque daqui a pouco ele pode copiar. Por isso que a gente fala muito que preço é uma estratégia da empresa, mas não pode ser tratado como uma grande vantagem competitiva, porque é a coisa mais fácil de você igualar, deixar mais barato. Então essa guerra de preço, muitas empresas entram, às vezes acaba sendo maléfico, não só para a empresa, mas como todo o segmento, tá bom? Acho que deu uma travadinha aqui no vídeo, mas beleza, voltou. E, por fim, quais são os principais pilares do SIG e também para você criar vantagem competitiva. A gente viu, falei algumas vezes, por favor, isso eu acho até que é a base do você entender o que é SIG. SIG não é só TI. Sistema de Informação Gerencial não é só tecnologia da informação. Tecnologia da informação, aquela estrutura tecnológica de software, de hardware, ela é só um pilar, tá? Eu preciso também de outras coisas para que o SIG funcione. O SIG eu tenho que captar a informação, armazenar, depois tirar essa informação, analisar a informação para tomada de decisão. Então, o armazenamento, né? Onde é que eu vou colocar essas informações, lá no banco de dados, tudo isso eu necessito de TI. Mas quem é que vai tomar a decisão? Quem é que vai jogar a informação lá dentro? São pessoas. E essas pessoas trabalham dentro do quê? De uma logística interna, que a gente chama de processos. Então, são 3 pilares importantes para a nossa estrutura de SIG, Sistema de Informação Gerencial, e também para que eu possa agregar valor, né? Criar uma vantagem competitiva baseada em um diferencial, em agregar valor, que é a tecnologia, obviamente, que é a TI, pessoas e processo. Tá bom, pessoal? A gente teve várias aulas aí, tentando engrandecer cada vez mais esse conteúdo e ampliar o conhecimento de vocês sobre gestão, consequentemente sobre o nosso tema que a gente vem discutindo, que é o SIG. E aí a gente tentou trazer um resumo dos principais pontos, né? Foi algo que a gente não falou uma vez, falou algumas dezenas de vezes, para fortalecer isso. E aí eu quero que vocês peguem esse material,
estude, entenda para a prova, obviamente, que está logo aí, mas também para o aprendizado de vocês, que é o mais importante. Então é um conteúdo que vai ficar guardado aí no nosso canal, para vocês, sempre que precisarem entender sobre a importância do SIG, tá esse conteúdo aí, como eu disse, tanto para a prova como para o conhecimento de vocês. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode entrar em contato, como sempre, estou disponível aqui para tentar ajudá-los. E o propósito é esse, ampliar o nosso conhecimento para que a gente possa cada vez mais se tornar grandes gestores. Beleza, pessoal? Um abraço e até breve.